A paz do Senhor, boa noite, mais uma vez aqui, no Quem Tem Ouvidos Ouça, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 15, em seu versículo 1, que diz o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que a 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa até diligentemente a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da tua fazenda que me pertence, e ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe o anel nas mãos e as sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos. Esta palavra é uma palavra de 3 perdas, né? A primeira perda que nós identificamos aqui, que Jesus ele questiona aqueles que estavam ouvindo, aos fariseus e aos escribas, aos mestres da lei, que a palavra que Jesus na verdade ele veio para aqueles que são considerados perdidos. Jesus não vem para aqueles que estão sãos, ele veio para curar aqueles que estão enfermos. Jesus ele veio para fazer aquilo que muitos não imaginavam que ele viria para fazer. E operou milagres, maravilhas, milagres externamente, milagres internamente, no coração, na alma. E Jesus ele agora está tratando aos fariseus com 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a qual o pastor ele tem 100 ovelhas e deixa as 99 no campo e vai procurar a ovelha perdida até que acha. A segunda parábola é a parábola das 10 dracmas, onde uma mulher ela tinha perdido apenas uma e foi procurar apenas aquela que ela tinha perdido. E depois
Jesus ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um que era mais novo, que saiu da sua casa com todos os seus pertences, com todos o seu direito financeiro ali naquela casa. E foi gastar tudo aquilo em busca de uma felicidade momentânea. Como nós compreendemos aqui nesta palavra. Mas o que nós devemos entender é que para tudo que se perde, o Senhor ele acha. As 3 perdas aqui que nós identificamos nesta palavra foram achadas. Assim como um pai que corre, aliás, que abre os seus braços e vê o seu filho voltando para a casa do seu pai, o filho pródigo, o Senhor ele também está procurando pessoas que se afastaram da presença dele, de pessoas que outrora sentia a sua presença, estava próximo do Pai, cortejava de tudo que era bom. Mas o Senhor hoje ele te encontrou através dessa palavra para dizer que aquilo que foi perdido, o Senhor ele encontra. E nesta palavra, de 3 perdas, o Senhor já identificou aqui, nesta palavra, pessoas que precisam voltar para os braços do Pai. Porque o Senhor se alegra, há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A palavra do Senhor fala que este jovem, quando foi ao Pai, ele não se sentia digno de estar diante do Pai. Mas o seu Pai tratou ele de forma diferente, com amor, com compaixão. Porque ele diz aqui no versículo 20, levantando-se foi para o pai quando estava ainda longe. Viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Muitas vezes, nós não movemos o nosso coração em íntima compaixão com o que Deus ele pensa a nosso respeito, com o que Deus ele vê. Porque muitas vezes nós se encontramos como este filho que se rebela contra o Pai e vai viver uma vida dissoluta. E Jesus, ele quer que nós, nessa palavra, venhamos entender que quando um pecador se arrepende, o Pai ele se alegra. E nós devemos mover o nosso coração de íntima compaixão. Você que está perdido, Jesus está te chamando através dessa palavra, para que seja mais uma vez, para que esteja mais uma vez diante do Pai. O Senhor está te achando nesta hora. Esta é a palavra, Deus abençoe.